Hello students, good morning, here is teacher Rafael e hoje eu venho trazendo mais um resumo aqui das aulas do Centro de Mídias SP. Nós vamos continuar aqui falando sobre Family is the Second Class e nessa aula nós vamos abordar ideias para escrever um texto em English, localizar informação específica em um texto em English, identificar pessoas, descrever rotinas, descrever ações em progresso usando o Present Continuous, lembrando que é uma série de aulas, ou seja, essas habilidades vão ser desenvolvidas no decorrer das aulas, ok? É uma sequência. Então, não é somente essa aula que vai desenvolver essas habilidades aí. Nós vamos analisar uma imagem a seguir. Nós vamos pensar na seguinte pergunta: Are they pets? Então, nós acabamos de ver aqui uma estrutura do verbo to be, que nós começamos a aprender lá no início do ano. Então, vocês percebam que o verbo to be está sempre em praticamente tudo. Ele é como se fosse uma base para os outros tempos verbais aí. Então, percebam aí que ela está na forma interrogativa, interrogative form. Então, a pergunta aqui é: eles são animais de estimação? Mas eles quem? As imagens que nós vamos ver a seguir. Então, olha só. Are they pets? Eles são animais de estimação? E aí abaixo você tem aí algumas estruturas, tanto da forma negativa e afirmativa. Negative and affirmative form. Ok? Então, lembrando que o verbo to be, nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Interrogativa é a pergunta, negativa é quando eu nego alguma coisa, usando sempre a partícula not. Percebam que essas palavras que estão em vermelho, elas são as palavras do verbo to be. Lembram? I am, you are, he is, she is, it is. E também nós temos a forma contracta, que é a forma de abreviação, como vocês podem ver aqui da negativa. Isn't, essa palavra, ela é nada mais é que a junção de is plus not, is mais not, que é usado mais em conversas informais. Ok? Então você tem aqui a primeira frase: The bat is a pet. É uma afirmação. O morcego é um animal de estimação? Bom, isso aí depende, vai da opinião de cada um. Tem alguns países que eles até comem morcegos, como vocês sabem muito bem. The bat is not a pet. O morcego não é um animal de estimação. Então, olha a estrutura negativa aqui do verbo to be. E the bat isn't a pet. Então, isn't é a forma contracta, contract form de is mais not. Então, você tem aqui a primeira, a forma interrogativa, forma afirmativa e forma negativa do verbo to be, ok? Então, qual é a nossa missão aqui? Analisar a próxima imagem, relacioná-las e inferir se ela é ou não um animal. Os animais que estão aparecendo aqui. Então, você tem aqui the name of the animals, né, o nome dos animais em English e as imagens. Então, qual é a nossa missão aqui? Primeiro, nós vamos relacionar imagem com escrita, né, que é a linguagem verbal e não verbal, e também identificar se esses animais podem ser ou não um animal de estimação. Ok? Então, primeiro aqui, bat é o morcego. Is the bat a pet? É o morcego um animal de estimação? E nós temos aqui cow. Não vai aparecer muito bem aí, mas cow é a vaquinha que está escondidinha aqui. Cow is a pet. Is the cow a pet? A vaca é um animal de estimação. A terceira palavra aqui, the third word, we have a elephant. Is a elephant a pet? É um elefante um animal de estimação, na sua opinião? Eu posso usar a short answer, que é a resposta curta, que é yes, it is. Lembra que o it eu uso sempre para animais, objetos. Yes, it is, ou no, it is not, ou it isn't. Não, ele não é. Aí você tem aqui a bear, que seria o urso. Is a bear a pet? É o urso um animal de estimação? The next one here is snake. Snake is a pet. Is the snake a pet? A cobra é um animal de estimação, na sua opinião? O próximo aqui, we have a fish. Is the fish a pet? É o peixe um animal de estimação? In your opinion? Depois nós temos aqui a parrot,
aqui vai ser o papagaio, a bird, o pássaro. We have mouse, essa palavra aqui é uma palavra bem conhecida, no caso seria o rato. Is a mouse a pet? O rato é um animal de estimação, na sua opinião. E, at last, por último, nós temos aqui a frog, nada mais é que o sapinho. Bom, então, reflitam essa informação. Are they pets? Os animais que estão aí são animais de estimação? Are the animals here pets? São os animais de estimação que estão aqui? Então, quero que vocês reflitam, sempre usando o verbo to be aí, duas formas interrogativa, negativa e afirmativa, ok? Bom, falando em animals, nós temos que pensar que todo animal tem um tipo de pele, um tipo de cobertura. Isso vai depender muito do ambiente que ele vive. Por exemplo, seres humanos têm pele, pássaros têm penas, cobras, iguanas, lagartos têm escamas, peixes têm escamas. Então, esse é o tipo de pele, tipo de cobertura, que nós vamos chamar type of covering. Então, olha só, match the animal to its type of covering. Então, você vai marcar o animal com o seu tipo de cobertura. Mas só quais são esses tipos de cobertura? Então, nós temos scales. No caso aqui, ó, essa palavrinha scales são escamas, ok? Nós temos feathers, no caso são penas. E ele aborda aqui também a questão do verbo have, que é o verbo ter, possuir. I have, eu tenho. You have, você tem. Então aqui nós temos lizards have scales. Lizards são os iguanas. Então, iguanas possuem escamas. Ok? Como nós vimos no slide anterior, parrots have feathers. Ou seja, os papagaios têm penas. Ok? Snakes have. Oh, snakes. Cobras. Cobras possuem scales. Snakes have scales, ok? E aqui nós temos macaws, que são as araras. Então, quero que vocês mentalmente completem a frase aí. Macaws, araras, have feathers, ok? Temos os animal covering, the type of coverings, né? Os tipos de cobertura de pele aí que os animais têm. Então, aqui no primeiro nós temos shells, que são os animais que possuem casco, no caso aí the turtle, a tartaruga, né? Aqui nós temos os animais que possuem penas, no caso os pássaros, birds, né? Aqui nós temos skin, que no caso é uma pele, porém é uma pele sem pelos, no caso aqui, né? The dolphin, o golfinho, né? The rhino, o rinoceronte. Fur já é aquele tipo de cobertura que tem bastante pele, bastante pelo, né? No caso aqui vocês podem ver o gato, the cat, né? Os próprios animais, os felinos, o leão, the lion, the king of the jungle. Alguns animais possuem spines, no caso aí o ouriço, porco-espinho, e por último, scales, que são as escamas. Então, qual é a nossa missão no próximo slide? É relacionar o tipo de cobertura, o tipo de pele, the type of covering that animals have. A missão aqui é relacionar the type of covering that animals, ok? O tipo de pele, o tipo de cobertura que esses animais possuem, usando o verbo have, criando frases mentais aí, ok? Então nós temos aqui fur, são no caso pelos, scales, escamas, sea, feathers, ok? Então a primeira missão aqui é relacionar the type of covering que esses animais têm, o tipo de cobertura que esses animais têm. No caso aqui, snakes, scales. Então, cobras eu relaciono com escamas, então é muito importante a gente criar aquelas frases mentais usando o verbo have, que é o verbo ter, possuir. Então, snakes have scales. Cobras possuem escamas, ok? Bee, macaw. Araras possuem penas, então macaws have feathers. Tigers have fur. Fish have scales. Então, sucessivamente aí você vai fazendo essas relações.
Se você não souber qual é o animal, qual é a dica? Pesquisa. Lembra o protagonismo, autonomia, você tem que ser independente em algumas situações, então muito importante que você faça uma pesquisa aí na internet, no tradutor, dicionário, enfim, quaisquer método aí que você queira. Bom, e aqui eu vou adiantando, como uma das habilidades é identificar ações que acontecem no momento contínuo, presente, então nós vamos aqui dar uma leve pincelada para a aula 3, que vai ser o aprofundamento aí do Present Continuous Tense, que é um tempo verbal que nós vamos usar para falar de ações que estamos fazendo no momento agora, no momento específico, ok? Que estão acontecendo no momento presente, no momento atual, ok? Então, como que vai ser a estrutura do Present Continuous? Então, eu tenho aqui o sujeito, que é quem pratica a ação, eu, você, ele, ela, o cachorro, o gato. Nós temos aqui o verbo to be, am, is, or are, ok? Nós temos aqui o verbo principal, no caso aqui é o verbo assistir, mais o ing, ok? O ing é o gerund, que é o gerúndio em língua portuguesa, que vai ser identificado como NDO. E o complemento da frase. Então aqui eu tenho: eu estou assistindo televisão. I am watching television. Eu estou assistindo televisão. Então perceba que está falando do momento agora, ok? Olha a diferença aqui. You are watching television. Você está, lembra, verbo to be, you are watching, verbo watch, que é o verbo assistir, mais o ing, que é o gerund, o gerúndio. Então é muito importante aprender essas sentenças, por quê? Porque nós estamos o tempo todo falando de ações que estamos praticando no momento, ok? I'm reading, eu estou lendo. I'm studying, eu estou estudando. I am cooking, eu estou cozinhando. I am playing, eu estou jogando. Então o tempo todo a gente fala essas sentenças. Então é muito importante que a gente faça essa inferência aí, ok? Então é só uma pincelada aqui para a próxima aula. Bom, vou tentar deixar no Google Sala de Aula alguns exercícios desses aí. Por hoje é isso. See you the next class, everybody. Bye, bye.